Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um casaca no seu coração. Eu peço a gentileza para você me acompanhar até o final deste vídeo. Meus amigos, a gente vai falar sobre um assunto muito delicado, mas muito necessário. A gente tomou conhecimento que o Galo vendeu o Marrone e que o Vasco aceitou receber muito menos nesta negociação. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero explicar para vocês o que está acontecendo no Vasco da Gama. O Vasco virou caso de polícia. O Ministério Público tem que entrar em São Januário. A OAB precisa invadir São Januário. O Vasco se tornou um clube para lavar dinheiro. O Vasco se tornou um clube da rachadinha. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Quem acompanha o meu canal desde o começo do ano, a gente fez uma denúncia que o Jorge Salgado pegou 15 milhões de empréstimos no começo do ano. Esse empréstimo foi feito através de pessoa física. O Vasco não tinha garantias para apresentar às instituições financeiras, ou seja, para os bancos. Tudo estava comprometido, sócio torcedor, cota de TV, o Vasco não tinha como apresentar garantias. O Jorge Salgado, ele cometeu um estelionato eleitoral, prometeu um aporte financeiro de 70 milhões de reais e ele não tinha esse valor. Colocou a culpa na pandemia. Bom, a conta chegou. O Vasco da Gama pegou dinheiro emprestado com beneméritos. Perfeito. O Vasco pegou dinheiro com empresários, entre eles o Carlos Leite. Em um desses empréstimos que foram feitos, para vocês terem ideia, o Jorge Salgado, presidente em exercício, ele foi avalista de um empréstimo juntamente com o Jorge Salgado. Você pega empréstimo, vai ter uma hora, se você não gera receita, não vai ter como você pagar os seus credores e você vai continuar devendo. Bom, aí surge essa notícia aí envolvendo o Marrone. O Atlético Mineiro efetua a venda e o Vasco aceita receber 3% a menos do que deveria receber. Há uma pressão muito grande de beneméritos que têm dinheiro a receber do Vasco e de empresários que colocaram dinheiro no começo dessa gestão. A pressão foi tão grande, que o Vasco simplesmente aceitou vender o Marrone por um preço inferior. Essa é a verdade, sem maquiagem e sem sacanagem. Vamos lembrar aqui, não é a primeira vez que acontece isto neste ano. Essa diretoria tem que vir a público, tem que ser explicado aí, por exemplo,
a ida do Benítez para o São Paulo, porque o Vasco não recebeu literalmente nada. O Vasco deveria ser indenizado e o Vasco não foi até o presente momento. Há quem diga que quando o São Paulo resolver vender o jogador ou o Independente, o Vasco vai receber. A venda do Thales Magno é uma coisa que tem que ser explicada tintim por tintim. E olha que o empresário do Thales Magno, do Thales, é o Carlos Leite. Isso precisa ser explicado tintim por tintim. Para onde que foi o dinheiro? Aonde está o dinheiro que o Vasco da Gama recebeu? Meus amigos, tem benemérito botando dinheiro no Vasco. A gente não sabe a origem desse dinheiro. Perfeito? Esse Carlos Leite bota dinheiro no Vasco, a gente não sabe a origem desse dinheiro. Então é muito fácil de você lavar dinheiro hoje no Vasco da Gama e é isso que está acontecendo. Esse é o grande problema aí da situação envolvendo o Marrone. Chega uma hora que o empresário bate: cadê a minha grana? Vocês falaram que ia me pagar, vocês não me pagaram. E aí acaba acontecendo outra indisposição. Porque o Vasco tem que pagar aí 5 milhões ao Volta Redonda, que é o clube que fez o Marrone. O Vasco não fez o repasse do dinheiro do ano passado e parece que não vai fazer agora. Me vem o presidente do Volta Redonda e simplesmente diz que vai acionar o Vasco na justiça. Esses caras estão engessando o Vasco da Gama. Se não acontecer alguma coisa aí, se a torcida não tomar de assalto, ou simplesmente se não tiver uma reviravolta na justiça, o Vasco vai abrir falência. O Vasco vai ficar insolvente. Chegou a hora do Conselho Fiscal do clube fiscalizar, ver o que está acontecendo, porque é o seguinte: o Vasco está sendo roubado. O Vasco está sendo lesado. As provas, as evidências estão aí em matérias na internet para que todos possam ver, concluir e chegar às suas alegações finais. É muito triste. Retrato disso é o clube aí, ó, pela 4ª vez na Série B, na 9ª colocação desse infame campeonato. É isso aí, meus irmãos. Reflitam. Vasco neles, a verdade prevalecerá e por questão de necessidade, vida ou morte, vai dar Vasco. Valeu.